Tem aquela história do Attention, como é que é? O Attention. Eu gosto muito daquele cumprimento que um candidato a vereador, que aliás acabou nem se candidatando, foi ao posto 11 ali no Leblon, onde meu filho Rafa jogava futebol com aquela rapaziada toda e tal. Bonita. Tal, né? aí disse, queria ver se conquistava o voto dos jovens e tal, muitos deles surfistas, e aí fez aquele cumprimento, a rola. Ah, não! A rola. Cadê? Como é que é? Ele achou que a tradução de aloha em português era rola. Deu muita história esse negócio aí. Estamos aqui falando daquele cumprimento em havaiano, Megali. A rola. Bom dia pro Café com o Jornal também, a rola pra todo mundo. Alô, bom dia. Toda a equipe do Café com o Jornal, Ana Paula Rodrigues, a Laura Ferreira e o Mauro Soares. Bom dia pra vocês, bom dia também pro Rafael Colombo e pra toda a equipe do Café com o Jornal, não, do Band News TV. Minha gente, olha aqui, eu quero começar o programa de hoje. Mas sabe que eu acho o seguinte, não dá pra julgar a pessoa pendurar pelo pé, botar na fogueira e tal, que comete gafes e tal, todos cometemos. Quem que já não fez besteira, que, né, na hora de falar uma coisa, ou quer construir um raciocínio, às vezes até numa linha correta, mas aí pega uma alça assim, deriva para uma outra, até voltar lá para onde estava querendo, ele fala uma patuscada, uma besteirada. Ontem o nosso ilustríssimo Michel Temer se superou, né, na capacidade de falar uma bobagem numa hora imprópria. Em qualquer hora a bobagem é imprópria, mas há determinadas horas em que é pior ainda, né? Mas eu quero ver se repercuta aqui no estúdio da Band News FM. Eu queria saber, o Carla Bigato, Oi. Você como representante das mulheres aqui neste horário matutino no estúdio da Band News FM, você podia dizer para mim qual é o preço do quilo da batata? Eu odeio ir ao mercado. Eu não vou, imagina. Na minha casa acaba até o papel higiênico. Entendeu? Que isso? Aquela Bigata estava dizendo aqui sobre a gafe do Temer ontem, no Dia Internacional da Mulher, que faz um discurso dizendo que a mulher que reconhece a importância da mulher dentro de casa, no lar, né? Cuidando do lar, esfregando um roupão, etc e tal, lavando aquela capa que ele voa de noite e tal. E aí as mulheres, naturalmente, ficaram revoltadíssimas, ficariam em qualquer dia do ano. Porque não tem cabimento na era que vivemos, com as lutas que estão aí na cara de todo mundo, né, no dia a dia e tal, para equilibrar essa desigual relação entre homens e mulheres em todos os terrenos, absolutamente todos os terrenos. Exatamente no Dia Internacional da Mulher, o presidente, numa cerimônia marcada em função dessa data, para dar peso a essa data, solenidade a essa data, com o presidente da República, a primeira-dama, não sei o que, me sai com esse tipo de declaração. Foi um desastre. Hoje ele está apanhando, feito cachorro ladrão, por conta dessa bobagem, né? E aquela Bigata estava dizendo aqui fora do ar, mas quem diz uma coisa dessa? Ele não anda na rua, ele não está vendo. Não anda mais na rua. O mundo em volta, não percebeu nada. E tal. E a nossa Letícia Curatomi, e a gente bateu muito na Dilma só porque ela lembrou, comemorou, elogiou a mandioca. Saudou a mandioca. Então, saudosa mandioca da Dilma, né? Enfim, fica aí o registro de que Temer ontem marcou o seu dia e sua biografia com uma gafe, uma bobagem monumental. O Barão estava lembrando corretamente aqui que o discurso foi maior. E que ele, de fato, em alguns momentos desse mesmo discurso, falou as coisas e tal, adequadas, na forma correta, sobre a questão da mulher no mundo contemporâneo, no Brasil e tal. Mas se você está fazendo um belíssimo discurso, e no meio desse discurso, como eu disse, abre 2 parágrafos para falar um monte de bobagem, já era. Não é a genialidade do seu discurso que vai para a história, que vai para as manchetes. O que vai para as manchetes é a bobagem que você falou, especialmente se você é uma figura pública, especialmente se você é um chefe de Estado, etc. e tal. Manda o Obama, nos seus melhores pronunciamentos, né, um desses diante da ONU, da Assembleia Geral da ONU, falando da segurança global e não sei o que, enfiar lá uma frase com uma maluquice qualquer, é essa frase que vai virar manchete em todos os jornais do mundo. O Temer ontem teve seu dia, deve estar arrependido, imagino eu, deve ter chegado em casa, a Marcela deve ter dado uma enquadrada nele, mas chegou lá, ô Michel, pelo amor de Deus, logo hoje, poxa, para com isso, tudo bem, tá bom, Marcela, tá bom.
Bota lá um cafezinho para mim, pronto, vamos em frente. Mas enfim, essas coisas acabam passando, né? Vamos nessa. Olha aqui, repercussões ainda no noticiário político, em cima... aliás, põe aí a frase do Temer. Vamos só para ouvir aqui o presidente Temer ontem na sua gafe monumental, vai. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher. Tá vendo, Barão? Ou seja, quando a economia flutua, você é uma besta, não sabe nada. Sim, É gafe isso? Ou ele acredita realmente? Será? Não, eu não estou entrando, porque aí eu precisaria entrar no cérebro dele, não quero correr esse risco. O que eu sei é o que saiu da boca para fora. O que saiu da boca? Foi essa frase aí. Como eu não sei das convicções interiores dele, eu posso julgá-lo pela frase que ele fez. Mas as frases que ele fez está dentro de um discurso que tem outras frases que, se não tivesse essa bobagem, as pessoas nem estariam registrando, porque seriam frases corretas e tal, dentro de um contexto que não produziria destaque. Então, não sei se ele tem essa convicção interior. Acho improvável que não tenha um pouco dessas certezas e tivesse falado delas, mas enfim, eu prefiro classificar como uma escorregada, uma bobajada, uma gafe monumental de sua excelência. Né, alguns ouvintes se sentem ofendidos aqui, dizendo que eu, homem, faço compras da casa. Eu não sei o preço, né? Conseguiu atirar. Não. Inclusive o seguinte, podia fazer o seguinte, né? Criar um conselho de mulheres, né? E economizar o dinheiro que a gente gasta com o IBGE, por exemplo. Chega, não precisa do IBGE para ver negócio de preço, oscilação de preço, né? Liga para 50 mulheres de 27 estados e vê lá como é que está a economia. Ela fala, como é que está o preço, ela fala. Claro que quem frequenta supermercado sabe como é que os preços sobem ou descem, mas as mulheres recusam ser reduzidas a esse papel e estão corretíssimas, né? Enfim, fica aí a gafe monumental de Michel Temer no Dia Internacional da Mulher. Mas eu estava dizendo que continuam repercutindo no meio político as decisões, ou a decisão, continua repercutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que anteontem tornou réu o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, por conta do recebimento de R$500 mil da construtora Queiroz Galvão. R$500 mil, isso que ele declarou à Justiça Eleitoral, na presunção de que basta declarar para a Justiça Eleitoral dinheiro recebido, para que este dinheiro recebido, mesmo que de proveniência criminosa, se torne limpo, se torne sagrado, se torne santo, né? Ou seja, é uma lavagem de dinheiro, segundo suspeita o Ministério Público e acolheu o Supremo para efeito de investigação. É uma engenharia muito inteligente, muito bem elaborada, citada, aliás, no voto do ministro Celso de Mello, quando ele diz que lançar mão do registro na Justiça Eleitoral de dinheiro de origem escusa é uma manobra para fazer da Justiça Eleitoral elo de um processo criminoso de lavagem de dinheiro. E os políticos estão em pânico, porque todos eles, quando fizeram o registro do dinheiro na Justiça Eleitoral, imaginaram, como continuam imaginando, que estão blindados de consequências judiciais decorrentes da origem desse dinheiro, ou do que possa ter cercado essa doação. Então vejamos, se o político Barão nomeia o executivo Boechat para a diretoria da Petrobras, e aí a Odebrecht vem negociar com a Petrobras um contrato. O político Barão determina que o seu executivo na Odebrecht o seu executivo na Petrobras acerte um sobrepreço no contrato. Então, em vez de ganhar 10 milhões, a Odebrecht ganha 12 milhões. 2 milhões são, evidentemente, lesivos à Petrobras e, portanto, à sociedade, ao contribuinte e tudo mais. O executivo da Petrobras, negociando com a Odebrecht por orientação do político, diz, agora você dá metade desse seu ganho adicional para aquele político lá que é padrinho nosso. É meu padrinho aqui na empresa, senão eu não posso manter o acordo que fiz com você. Como é que o cara faz? Ele vai lá, entrega 1 milhão e diz que é doação de campanha. O político vai e registra na Justiça Eleitoral. E aí tá correto o processo? Não, claro que não. Tem a mácula do crime na origem dessa operação.
na origem desse acordo. Então, o dinheiro está sujo, ainda que tenha passado pela lavagem. É como o dinheiro do PCC, que passa por postos de gasolina controlados pela organização criminosa, ele sai do posto de gasolina como sendo resultante da venda de combustível, mas ele não deixa de ser um dinheiro de origem criminosa. Não, mas eu ganhei com o posto de gasolina. Sim, mas o que está por trás do posto de gasolina é um crime, é o assalto a banco, é assassinato, é tráfico de drogas. Então não há como distinguir, colocar um processo não registrado na Justiça Eleitoral como criminoso, e ele é por natureza criminoso, e o outro registrado como santo, só porque foi registrado. E o que é impressionante é a enorme mobilização dos políticos ontem, tentando qualificar este ato do Supremo como temerário, absurdo. Imagina só, isso coloca toda a classe política numa situação isso, numa situação aquilo, etc. e tal. Ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso está batendo bumbo aí, criando com sua incrível capacidade oratória um caminho para dizer que um crime é um crime, outro crime é outro crime, como se o dinheiro de origem criminosa registrado na Justiça Eleitoral e aquele de origem criminosa não registrado em lugar nenhum doessem de forma diferente no fiofó do cidadão que ficou sem ele no posto de saúde, na escola pública, no saneamento. Quer dizer, para nós que somos os otários que pagamos essas contas todas, tanto me importa se o dinheiro de origem escusa está registrado na Justiça Eleitoral ou foi parar na conta do Cunha na Suíça. Os R$1.000 que o Cunha embolsou ou os R$1.000 que o Raupp registrou na Justiça Eleitoral chamam-se R$1.000 desviados dos interesses públicos. Então não há por que fazer uma distinção ética entre um ato e outro. A manobra de Fernando Henrique Cardoso apenas reflete a escala de valores de alguém do meio político, que viveu e vive nesse meio. Não poderia ser diferente a moral de Fernando Henrique Cardoso. O fato dele ser o Fernando Henrique Cardoso não o torna a Madre Maria Teresa de Calcutá. Ele é um político, e como político raciocina de forma torta, querendo dizer para você, cidadão, que está sem creche para o teu filho, sem escola para o teu filho, sem saúde, sem posto de saúde, sem vacina e tal, que o R$1.000 do Raupp é diferente do R$1.000 do Eduardo Cunha. Por que se para mim o que está faltando são esses R$1.000 nesses lugares essenciais? Ontem, o Aécio Neves, numa festa em homenagem ao jornalista Ricardo Noblar, em Brasília, aliás, mando um grande abraço para o Noblar, meu querido e antigo companheiro, em muitas redações da vida, o Aécio Neves, outros dos investigados aí, envolvidos em várias suspeitas e tudo mais, é preciso salvar a política, todo mundo vai ficar no mesmo bolo? Abriremos espaço para um salvador da pátria? Sim, todo mundo vai ficar no mesmo bolo, Aécio Neves. Claro que todo mundo vai ficar no mesmo bolo. Eu não quero saber qual é a firula que você ou outros políticos fizeram com o dinheiro para dar a ele essa impressão de limpeza, de pureza. O dinheiro é o mesmo. A natureza criminosa, corrupta da coisa é a mesma. E fez muito bem o Supremo Tribunal Federal em dizer para todos vocês, olha, quem cometeu o crime vai ter que pagar por ele, não importa que nome tenha. Não importa que caminho o dinheiro tenha percorrido, ou que roupa de grife tenha se colocado nele para ir à festa, seja ela qual for. Fica aí, mais uma vez, o nosso aplauso a essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que o pau coma no lombo de todo mundo que tem contas a acertar. E vamos em frente. A ideia de que a política não sobrevive sem isso é uma ideia corrupta. É uma ideia corrupta. Experimenta colocar na Alemanha uma discussão como essa. O político que recebeu dinheiro do Caixa 2 e registrou é diferente do político que deve dinheiro de Caixa 2 e botou no bolso. É diferente para eles. Para o contribuinte é a mesma porcaria. Para o código moral de qualquer sociedade é a mesma porcaria. Essa tentativa de criar o bom ladrão e o mau ladrão é típico de ladrão. Vamos nessa. Excelência! Buenos dias, Boechat! Acorda macacada! É isso aí! Aiô!
Aiô, Silver, Rintin, ou todo mundo que quiser. Aiô, aiô. Meu caro Boechat, conta tudo. estamos com 2 predestinados. Olha que maravilha, manda, presidente. Direto de Pinhais, no Paraná, a dentista, doutora Cari de Souza. A doutora Cari. Anestesia aí. Eu tô com uma cárie e eu tô desde que nasci. Cari de Souza, dentista. Minha filha. Você vai se chamar Cari de Souza e vai consertar as tuas charadas. Vai extinguir a espécie. Cari, a estranha. Segundo predestinado. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Opa! Newton Leitão. E na penumbra do chiqueirinho? Na penumbra do chiqueirinho. Meu filho, você vai ser... Não, é assim, Dr. Newton. Que ele dá entrevistas. Dá, claro. Não é? Dr. Newton. Sim. Como está a situação da agropecuária no Brasil? Oink. Então eu sou jornalista da Empresa Brasileira de Notícias e você é o Dr. Newton, ok? Doutor Newton, o senhor que é o presidente da Grupo Parlamentar de Defesa da Agropecuária, queríamos entender quais são suas expectativas para a agropecuária em 2017? Oink. Aquele rabinho redondinho. Assim, né? E o rabinho faz... Olha aqui, presidente, incorporando mais um aos predestinados, o Carlos Monteiro, vosso eleitor do Rio de Janeiro, mandou aqui um predestinado que é um obstetra. Sabe o nome dele? José Nascimento. Olha, eu não sei nem direito o que é obstetra. Isso, não, como diz na Bahia, isso não dá pra minha língua, não. Obstetra. Cuida do nascimento das crianças, dos partos. José Nascimento. Pronto. Pronto. É bonitinho. Devia ser parteiro. Excelência. Entendi o que é obstetra. Excelência. É parteiro. Eu quero saber o seguinte, Excelência, o tititi do dia. O tititi do dia é o pronunciamento que o Temer preparou cuidadosamente ontem para o Dia Internacional da Mulher. Mas que canastrão, hein? Que desastre. Nem os amigos gostaram, pra você imaginar. Diz que os amigos gritaram, dá uma dentro, Temer. Mas foi o chamado pronunciamento belo, recatado e do lar. Foi um pronunciamento anos 50. Agora, não, ele só falou, Boechat, aqui, ele só falou exclusivamente para as donas de casa. Né? As outras não existem, as empresárias, atletas, operárias. Só faltou ele dizer que a maior conquista das mulheres foi a máquina de lavar. Aliás, ele quis dizer isso. Lembra que eu, durante muito tempo, não havia assim essa percepção da bobagem que era, mas dava-se no Dia das Mães um eletrodoméstico. Dava a batedeira. Minha mãe disse, né? Você me dá dava, exatamente, anos 50. No aniversário, minha mãe... o tempo da batedeira valita. Minha mãe dizia, se me das um aspirador, te lo pongo na cola. Se me dá uma panela, eu dou uma panela na tua cabeça. Aí ele parabeniza formalmente
as mulheres pela educação dos filhos e por conferir preços no supermercado. E para ele, a mulher só fica em casa educando o filho e conferindo preço no supermercado. Duvido que a Marcela vá no supermercado. Pergunta o preço do quilo da batata. Para Marcela, não sabe. Se a Marcela for ao supermercado, ela deve ir só na seção diet. Ela vai lá para a seção diet. Agora, aí ela confere o preço da geleia diet. O motorista leva a sacola e quem confere o preço do feijão é a faxineira. Porque quando é o pesado, ela manda outra. Agora, Excelência, você acha... Porque olha que esse questionamento foi feito agora de manhã pelas meninas da República da Unesp. Aliás, não quero nem chamar de meninas, porque senão elas podem brigar comigo, mas as estudantes da República da Unesp, aqui em Rosana, né, aqui em São Paulo. Jardim Rosana. E porque eu disse aqui, foi uma gafe monumental, e elas ficaram zangadas comigo. Isso não foi gafe, não. Isso expressa o que ele pensa. Ele governa anos 50. Então tem razão. O governo dele é dos anos 50. Tem razão, a célula. Não foi gafe, é o que ele pensa. Ele acha, na cabeça dele... É isso mesmo, tem razão. Mulher só fica em casa, educando filho. Reconheço aqui... E conferindo o preço de supermercado. Reconheço aqui a aplicação do termo ele queria gafe. que as mulheres ficassem assim. Então mandar um abraço para as meninas da República da Unesp. Não é gafe, não é gafe, não. É pensamento, elas estão corretas. Vexame mesmo. Breaking news! Sensacionalista! Temer defende maior participação feminina na sociedade, exceto no ministério dele. Que o ministério da Dilma era periquitério, né? Homem era por cota. E o ministério do Temer é o pintério. Só tem pinto, velho. Agora, pois é, por falar em pinto velho, e a queda do PIB, hein? Todo ano tem essa notícia. O PIB caiu, a queda do PIB. O PIB virou PIF, produto interno pífio. Pinto em baixa. Como é que é? Pinto em baixa. Sim, pinto em baixa. Não, tu não fala assim, mas Simão, o que é PIB? O que é PIB, Simão? O que é obstetra? Não, o que PIB é pobreza individual do brasileiro. Não fala assim, mas o que eu tenho que ver com a queda do PIB? Tem, porque PIB é pobreza individual do brasileiro. Quebrou. Mas já uma amiga minha... Cada amiga que ele tem. Que não tem nada a ver com o Temer, diz que PIB na casa dela é pinto indo pro brejo. Agora, qual é a sua... Mas é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O pinto está indo pro brejo. Também tem outro significado do PIB que você escreveu. Sim. Pode internar o Brasil. PIB, pode internar o Brasil. Agora vem cá, presidente, e se quiser um pibão, como é que faz? Boixá, pibão. É melhor chamar o PIB Bengala. PIB Bengala. Para ministro da Fazenda, PIB Bengala. Grande PIB Bengala. Agora, tira as crianças do carro aqui um minutinho, por favor. Excelência, abemos placa? Devo deixar as crianças no carro para elas aprenderem mais a etimologia das palavras. A etimologia. Vou deixar o brasileiro é cordial. Mas é um doce. Tem aqui a foto de um banheiro que eu mandei para você. Tem aquela tampa da privada que você... Né? Sem detalhes, só que você aperta a descarga que você diz. A descarga, isso.
E ao lado da descarga, o cara pegou uma caneta, pilou e escreveu o quê? Fechar a caralha da tampa. Daí embaixo. Agora também tem no feminino, meninas da Unesp. Vai, bota aí, como é que é? Fechar a caralha da tampa. Embaixo com ponto de exclamação. Ah, porra, mas porra já é. Já nem liga mais, mas eu adorei que agora tem feminino. Né? Liberdade de gênero. Isso. Empoderamento total. O presidente Simão, fecha a tampa aí até a caralha de amanhã. Volta a escrever, até amanhã, presidente. Tchau. Até amanhã, meu.